Olha só, vou criar um novo projeto, tá bom? Então vai ser aqui Empty Activity. O nome do projeto eu vou chamar de Dialog Test, tá bom? Então, Dialog Test. Vou deixar aqui no padrão mesmo, né? API mínima 21, beleza. E Finish. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Bom, a gente está acostumado, a gente cria, né, o layout para Activity, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, nos recursos, como eu criei aqui uma Activity, ele já cria para mim o layout dessa Activity. Então, ele cria para a gente aqui um arquivo XML, onde a gente vai criar o layout da nossa tela. A gente quer personalizar a nossa caixa de diálogo, né? Então, se a gente olhar essa caixa de diálogo aqui, olha, o que a gente tem? A gente tem um text view, né? Tem aqui 4 buttons, né? Olha, a gente tem 4 buttons, né? Que são o mais e o menos aqui. Tem esse sim e tem esse cancelar. Os 4 são buttons, tá? Só que a gente estiliza eles. E tem mais um edit text aqui no meio, né? Então a gente vai montar o layout do diálogo, né? Se você não fizer o diálogo, o que ele mostra para a gente? Um título, uma mensagem, e você diz o que é para aparecer de botão, sim, não, ou só cancelar, ou só ok, né? Só que a gente, no Android, pessoal, a gente pode ir além, né? Então a gente vai mudar a gente vai pensar numa caixa de diálogo que serve para outra coisa, não só para confirmar ou só para informar o usuário de alguma coisa. É bem fácil de fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar primeiro esse layout aqui, ó. Primeiro eu vou montar o layout, depois eu vou estilizar, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou aqui em layout, ó, e vou criar um novo layout resource file aqui, tá bom? Vou chamar de layout dialog, tá? Pode ser qualquer nome, né? Ele está usando o constraint layout, né? Quer dizer, ele já vai criar para mim um layout usando o constraint layout, que hoje é o gerenciador de layout padrão aqui do Android. Mas eu nem vou usar o constraint layout, eu vou mudar para o relativo, que eu acho que fica mais fácil nesse caso aqui, tá? Então vou dar um OK, aí a gente muda lá direto no código. Então o que acontece? Ele abriu para mim aqui uma telinha para o layout. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Eu não quero que seja o constraint layout. Eu vou usar nesse caso, pessoal, o relative layout, tá? Então eu vou usar o relative layout. Deixa eu quebrar isso aqui para ficar mais legal. Tranquilo. O que a gente vai fazer aqui, ó? Dentro desse meu relative layout, o que eu preciso? Eu preciso daquele texto, né, ó? Descartar hiperposição. Vou até usar esse carinha mesmo, tá, ó? Então eu preciso de um edit text, né? Então já vou colocar ele aqui, ó. Edit text não, né? Um text view. Vou colocar ele como wrap content. Colocar o texto, né? Que vai ser... Qual que vai ser mesmo? Descartar hiperposição. Eu vou escrever aqui, pessoal, mas lembra que o correto é você colocar lá no arquivo de strings, tá? Descartar hiperposição, né? Então, já apareceu ali pra gente o texto. Legal. Posicionamento, né? Como que a gente quer posicionar? Então, ele vai ficar no centro e tem uma margem aqui na parte de cima, né? Então, legal. Já vou colocar uma margem para ele aqui. Vou colocar uma margem top de, sei lá, 48 dp. E vou centralizar ele, né? Então, a gente usa aqui, como eu estou usando relative, a gente tem um center horizontal. E a gente coloca true. Prontinho, ó, já foi para o centro aqui. Legal. Pessoal, não vou pensar agora em tamanho de fonte, nem nada disso, tá? Vou fazer aqui só o básico, depois a gente formata bonitinho. Beleza, agora o que a gente precisa? A gente precisa colocar esses 3 carinhas aqui, né? Olha, esses 3 carinhas. Bom, para a gente colocar as coisas lado a lado, é legal o linear layout, né? O linear layout é o carinha que é legal a gente usar aqui, pessoal, tá? Então, depois desse text view,
vou colocar um linear layout. E vou dizer que esse linear layout ele vai ser match parent na largura e vai ser wrap content na altura. E aí a gente vai colocar o conteúdo dentro dele. Bom, como vão ficar as coisas lado a lado, então é horizontal, né? A orientação é horizontal. O padrão já é horizontal, mas a gente gosta de colocar aqui para ficar claro. Você bate o olho aqui, você já sabe que esse cara é horizontal. Legal. Esse text view, bom, o linear layout, olha só onde ele ficou. Ficou acima do text view. E eu quero que ele fique abaixo, né? Então, eu vou ter que dar um nome para esse text view. Vou identificar ele aqui. Vou chamar de text view título, né? E aqui o nosso linear layout, a gente vai falar que ele fica below, né, pessoal? Embaixo, né? Do text view título. Então, ó, ele já veio aqui para baixo, né? Legal. A altura dele é wrap content. Como não tem nada dentro dele ainda, então ele não tem altura, né? Ele fica só uma linhazinha aqui. Quando a gente começar a colocar coisa aqui dentro, aí ele fica certinho. Bom, tá muito colado com o título, né? Então, eu vou colocar uma margem top também aqui nele. Sei lá, de 32 dp tá bom. 32 é depois a gente mexe nessas margens se a gente achar que fica melhor, tá bom? Legal, então o que eu vou colocar agora? Preciso colocar 3 itens, né? 2 botões e um text view. Então, passar aqui pelo botão, ó. Então, vou colocar aqui um botão. Wrap content tanto para altura quanto para largura. Pessoal, aqui, esse botão, a gente tem, agora que eu pensei aqui, a gente pode fazer de duas formas, tá? Aí eu acho até que fica legal. O que acontece? O botão, você tem o botão onde a gente coloca texto. Só que, por exemplo, se eu quiser colocar uma imagem, ó, se eu pegar aqui um src, ó, tá vendo? Não tem. Então, não dá para eu colocar uma imagem. Tem a opção ícone, ó, ícone também não tem. Então, quer dizer, não dá para eu colocar uma imagem. Aí a gente poderia fazer o seguinte, ó, coloca aqui um text e coloca o sinal de mais ali dentro, né? Aí depois a gente vai estilizar ele ficar redondo e tal. Legal, mas a gente tem uma outra forma que eu acho que fica mais legal ainda, olha, que é a gente usar o seguinte. Em vez da gente usar o button, a gente usar um outro componente que é o image button. Tá, vou colocar do lado aqui mesmo, ó, que é o image button. É um botão que ao invés de texto a gente coloca imagem, tá? Então vou usar também wrap content, e a gente pode colocar uma imagem dentro dele, tá? Então posso colocar aqui um src, aí tem esse IC Launcher aqui, por exemplo, ó, que é um ícone que já tem padrão, tá vendo? Ó, que é o próprio logotipo do Android, né? Deixa eu adicionar aqui, ó, um sinalzinho de mais aqui no Drawable. New Vector Asset, clipart, add, ó, eu quero esse botão aqui, tá vendo? Ó? Acho que esse fica mais legal, né? Ok. O nome dele é IC Baseline add, vou deixar esse nome mesmo, a cor também, depois a gente muda a cor se precisar. E finish. Então, o que acontece? Eu adicionei aqui um ícone novo, né? Deixa eu trocar aqui. Então, ó, vou colocar o add, né? Aí. Então, olha lá, tá vendo? Ó, eu coloquei a imagem ali. Eu acho que para esse exemplo aqui, o image button fica mais interessante, tá bom? Então, vou usar ele, vou tirar o button, tá? O button é só texto, aí não fica legal colocar ali o texto mais. Vou precisar de mais um, né? Ctrl C. V. Então, já tenho os dois botões ali, ó. Tá? Um do lado do outro. Deixa eu pegar uma imagem também, né? New Vector Asset, tem que ser o botãozinho de menos. O menos ele tá como delete? Não. Remove, ó. Então tá aqui remove. Ok. Esse nome mesmo. Next, finish. Então, em vez de ser esse carinha aqui, eu vou colocar o remove 24. Beleza, então agora ficou ali, ó, o sinal de mais e o sinal de menos. Show. Bom, e entre eles a gente quer um text view, né? Wrap content. E vou colocar o text 0, né? Então tá ali, ó. Legal.
Então, assim, né, pessoal, por enquanto, não está aparecendo nada com isso daqui, né? Só que, por enquanto, a gente só está inserindo as coisas e na ordem certa. A gente está fazendo o que é mais chato fazer. Depois a gente faz o que é mais fácil, tá, pessoal? A gente faz o que é mais tranquilo de fazer, tá? Legal. Bom, aí depois desses 3 carinhas, a gente vai colocar os 2 botões. Aí, no caso desses 2 botões, a gente está usando Relative Layout, então eu posso colocar já embaixo desse Linear Layout o botão, os 2 botões, né? Button, que vai ser, vou deixar aqui, ó, vou deixar 150 dp de largura. Aqui, e o texto que vai nele qual que é? Sim. Text, que é sim. Legal, bacana. Só que aí eu preciso que esse botão fique embaixo desse Linear Layout. Então, esse Linear Layout eu vou ter que dar um nome para ele, né? Então, vou dar um ID aqui para ele. Vou chamar aqui de LL. Nossa, tô ruim para dar nome hoje, pessoal. Vou chamar de Linear Layout. Como que a gente pode chamar esse mais e menos aqui? Vou chamar de poção, tá bom? Que é onde está aqui, onde a gente controla aqui a quantidade de poção, né? Então, Linear Layout poção. Então, esse botão vai ficar abaixo, né? Ó, below Linear Layout poção. Legal. Show. E ele tem que ficar no centro, né? Então, a gente pode fazer o que aqui com ele? A gente pode fazer um center horizontal true, né? E aí a gente joga ele no centro. Esse linear layout, os botões também tinham que ficar aqui no centro, né? Aí, pessoal, esses botões, a gente até pode fazer um esqueminha aqui. A gente pode fazer o esquema de peso, né? Que eu acho que vai ficar mais legal para esses 3 carinhas aqui, ó. Então, por exemplo, em vez aqui de a gente colocar wrap content na largura, a gente coloca 0 dp. Lembra, pessoal, do peso? O text view, a gente coloca 0 dp também. E esse cara aqui a gente coloca 0 dp também. Só que aí, quando a gente usa 0 dp para largura, o que eu estou falando para o Android? Eu falo assim, Android, seguinte, esses 3 caras, eles estão horizontalmente posicionados, só que eu não sei qual é o tamanho que eles vão ter, né? Na verdade, eu não sei qual é o tamanho que eles terão, né? Aí a gente tem que colocar o peso aqui, né? Ó, o weight, por exemplo, 1. Então, ó, se eu coloco 1 para só esse cara, então ele vai ocupar a largura toda, né? Aí eu venho aqui e falo para esse carinha, ó, você vai ter largura 1 também. Então, ó, já começou a distribuir, tá vendo? E esse cara aqui, ó, vai ter largura 1 também. Então, aí a gente colocou aqui os 3, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho que a gente vê. Ó, coloquei os 3 distribuídos aqui dentro desse linear layout. Lembra que é 1 mais 1 mais 1, que é 3. Então, ele vai criar 3 colunas. Igual. Se eu colocar, por exemplo, que é 2 aqui, ó. Então, vai ser 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, ele fez 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Só que o Image Button, o primeiro, ele tem peso 2. Então, ele ocupa 2 colunas. Percebeu que ele é do tamanho, ó, exatamente do tamanho desses 2 aqui, ó? Então, é assim que a gente controla o peso, né? Então, eu quero um só aqui para ficar por igual. Legal. Esse 0 era legal ele centralizado, né, gente? O 0 fica aqui no meio, né? Então, como que a gente pode centralizar ele aqui? A gente tem o text alignment e a gente coloca center, né? E aí ele fica no centro ali. Eu vou aumentar o tamanho da fonte só para ele ficar um pouquinho mais... Vou colocar aqui um text size, sei lá, de 24. Um pouquinho mais, 32. 32 SP. Olha lá como ele fica agora centralizado, bonitinho, né? E ainda por cima, o nosso linear layout, a gente pode colocar um padding, né? Ó, padding, sei lá, de 16. Aí, para ficar um pouquinho, né? Para não ficar colado nas laterais ali da Activity.
Ó, vocês estão vendo que eu não estou preocupado com a aparência, né, pessoal? Primeiro a gente monta a parte mais complicada, que é alinhar as coisas onde a gente quer. Depois a gente faz o que é fácil, que é só estilizar. Bom, já tem o primeiro botão, né, que é esse carinha aqui. Vou dar um nome para ele, tá, pessoal? De button sim, né? Vou querer mais um botão, Ctrl C, Ctrl V. Esse botão vai ser o botão não. E ele fica embaixo do botão sim, né? Então, below, botão sim. Show. E a gente pode dar uma margem top para ele, né? Isso, uma margem top para ele aqui. Cadê? Para onde foi? Aqui, aqui. A gente pode dar uma margem top. 16. 32. 32. Tá bom. Legal. Então, pessoal, tá feito, ó. Então, o layout tá aqui, né? Não tá bonito ainda, mas depois a gente deixa bonito. Bom, o que, que a gente tem que fazer agora, né? Aqui na minha main activity, pessoal, só para a gente poder testar, eu vou usar o próprio botão, tá? Ó, próprio texto, na verdade, ó, o Olá Mundo aqui. Eu vou usar o próprio texto para ser o cara que eu vou clicar e vai abrir o diálogo, tá bom? Eu vou mostrar um outro jeito para vocês de como a gente pode colocar um evento de clique nesse texto aqui, tá? Vou aumentar o texto dele, text size, 24, deixar 24. Então, o que, que eu quero fazer aqui? Quando eu clicar no Olá Mundo, eu quero que ele abra uma caixa de diálogo com este layout dentro, tá bom? E o texto aqui é cancelar, né? Cancelar. Então, mas está difícil. Então, cancelar. Legal. Então, quando eu clicar no botão, né, no texto, Olá Mundo, eu quero que abra uma caixa de diálogo, só que a caixa de diálogo vai ter esse layout, tá bom? Então, a gente vai fazer isso agora. Bom, então como que eu posso fazer aqui, pessoal? Um jeito fácil de dar um clique para o botão, aqui no caso para o Text View. Eu vou acrescentar aqui, olha, um parâmetro que é o onClick. Olha só que legal. Então, o meu Text View, eu tô passando um parâmetro para ele chamado onClick. E eu vou dizer o seguinte, ó, quando esse cara receber um clique, eu quero que ele execute uma chamada abrir. Vou chamar de show dialog, que acho que foi mais legal aqui. Show dialog. Beleza? Ainda não existe esse método. A gente vai ter que escrever ele lá no Kotlin, né? Lá do lado da lógica, né? Mas olha só, eu já estou dizendo para esse cara, text view, quando você receber um clique, roda esse método, que não existe ainda. Tanto que quando eu aponto para ele aqui, ele fala, ó, esse método aí lá, não estou achando não, né? Olha, o método public void show dialog not found, ele não achou esse cara. Um jeito fácil, né? E realmente não tem, ó. Se você for no main activity aqui, ó, cadê o show dialog? Só tem o onCreate. Cadê o show dialog? Não tem, né? Então a gente vem aqui e faz o seguinte, ó. Cliquei no show dialog, Alt Enter. A segunda opção aqui, ó, criar show dialog na main activity. Olha que legal. Enter. Ó, já não está dando erro mais. Por quê? Porque se eu for lá na main activity agora, olha lá, ele criou para a gente a função. Tá bom? E esse cara é legal, pessoal, pelo seguinte, percebe que ele falou para mim, ó, ele criou a função showDialog, e essa função ela recebe um objeto do tipo view. Lembra que tudo é view. Botão é view, text view é view, edit text é view, rádio é view, checkbox é view, linear layout é view. Tudo que tem na tela do celular é uma view. Então, o que acontece? Quando esse método for chamado, ele passa para mim qual foi o componente que chamou. Então, isso é muito bacana, porque se eu fizer isso daqui, ó, vamos supor que eu crie aqui, olha, um botão, por exemplo, né, ó, wrap content, deixa eu tirar esse constraint aqui, senão ele vai ficar me dando trabalho aqui, eu não quero trabalhar agora eu só quero mostrar o exemplo. Então, colocar assim, deixa eu colocar um vertical aqui, fica melhor.
Beleza. E, bom, como eu estou usando o linear, não preciso mais dessas constraints aqui, né? Ó, então, vai ser clique. Clique. Beleza. E aí eu posso fazer o seguinte aqui também, ó. On, clique. E quando ele der o on click, eu quero que ele execute o show dialog também, ó. Tá vendo que os dois caras, eles vão chamar o mesmo método, id text test. Esse daqui é o button test. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu clicar no text view, ele vai chamar o show dialog e ele vai passar quem foi que clicou. Ele vai passar quem? O text test. Se eu clicar no botão, o botão também chama o show dialog. Só que o botão vai passar quem aqui? O button test. Então o show dialog sabe quem foi que o chamou. Quem foi o componente que me chamou? Então ele sabe disso. E aí a gente consegue colocar um tratamento aqui, entendeu? Se for o botão, eu faço tal coisa. Se foi o text view, eu faço uma outra coisa. E aí a gente pode usar uma função e tratar quem foi que chamou, e aí dependendo de quem chamou, a gente faz uma coisa ou outra. Então isso é bem legal, tá? E é a view que a gente tem que comparar, né? Então, por exemplo, se a view.id, né, olha, for igual a r.id.textTest, o que vai fazer? Toast.makeText, aí vou chamar aqui, ó, TextView. Foi a TextView que chamou, né, o clique, tá? Toast.short.show. Beleza. Aqui, na verdade, era legal até usar um when, né? Em vez de usar o if, que eu acho que fica muito feio esse if aqui. Eu vou usar o when. Acho que fica mais legal, né? Vamos usar aqui o Kotlin. Então, eu pego o id, né? Aí, se for o r.id.textTest, então, ele vai fazer isso daqui, né? Beleza. Se for o r.id. O botão teste, aí o que ele faz? Ele vai fazer isso aqui, só que mostrando aqui, ó, button. Então percebe que legal, ó, eu consigo dizer, ó, se foi o teste que foi clicado, faça isso. Se foi o botão teste, faça isso. Então você consegue controlar aqui, né, de uma maneira relativamente simples. Vamos ver se funciona. Pessoal, estou aproveitando e estou mostrando uma outra coisa para vocês, tá? Deixa ele compilar, compilou, executou. Ó, se eu clicar no botão, olha lá, button. Se eu clicar no text view, tá vendo? Então ele soube quem foi que o clicou, porque o show dialog ele recebe quem foi que o clicou, e aí eu verifico. Qual é o ID da view que me clicou? É o text test? Ah, então faz isso. Ah, não, o ID da view que me clicou é o button test. Ah, então faz isso. Mostra button. Então agora ele funciona, ó. Testei no text view, cliquei no botão, botão. Beleza? Nossa, isso aqui é massa de fazer. Ó, vamos lá, voltando aqui então. Então, quando eu clicar, né, por exemplo, no botão, quando eu clicar no botão, eu quero que ele abra o diálogo para mim, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função. Aqui, abrir diálogo. Isso aqui, ó. Abrir diálogo. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Pessoal, isso aqui a gente já fez em outras aulas, tá? Eu vou fazer de novo, mas lembra que isso aqui a gente já fez. Vocês já fizeram, não é novidade. Então, eu vou criar aqui, ó, um alert dialog, que é igual o alert dialog.builder, né? E eu tenho que passar o contexto aqui para o builder. Ele vai construir essa caixa de diálogo aqui, nesta activity, né? Beleza. Aí eu vou criar um inflator. Por que eu vou precisar de um inflator, pessoal? Porque eu vou pegar aquele layout que a gente fez
e eu vou inflar ele dentro do diálogo. Então, olha só, se a gente fizer aqui o alert dialog só, né? E pedir para mostrar esse diálogo, ele vai mostrar aquele diálogozinho simples, que é um título, uma mensagem e o botãozinho sim, sim, não ou cancelar, né? Só que eu não quero o diálogo padrão, eu não quero o layout padrão, eu quero o layout que eu acabei de criar. Então eu vou criar um inflator, ou seja, eu quero inflar a minha caixa de diálogo com o layout que eu criei. Eu quero trocar pelo meu layout. Então eu vou criar aqui um inflador, né, um inflator, e aí eu tenho aqui, né, olha, igual, toda activity tem um método inflator, né, então que é o layout inflator, né, o layout inflator, e aí eu vou criar uma view, tá, pessoal, e vou dizer que essa view vai ser o quê? Vai ser o meu inflator.inflate r.layout dialog. Ó, então o que eu estou dizendo? Eu estou criando um alert dialog, beleza? Aí eu estou criando um inflator, eu estou pegando o layout inflator. Pessoal, não temos aqui a nossa activity, então ela precisa de um layout inflator para pegar o nosso layout e inserir ele aqui dentro. O que eu fiz aqui? Eu tomei posse desse inflator. Eu falei, cara, eu quero gerenciar o layout inflator, eu quero controlar ele. E aí eu estou criando uma view nova, um novo componente. E eu estou dizendo que nesse componente que eu estou criando é para ele pegar o meu gerenciador de inserção de layout, né? E eu estou pedindo para inflar o layout que eu criei, tá bom? E eu preciso aqui colocar um parâmetrozinho aqui que é o nulo, tá bom? Aqui a gente vai deixar nulo, beleza. Então o que acontece aqui? Eu pedi para ele criar um alert dialog, beleza, ele vai criar. Aí eu criei um inflator e eu estou falando que eu estou criando uma view que vai receber o diálogo que eu acabei de criar. Belezinha? Legal. Agora o que eu preciso fazer aqui? Eu vou pegar o meu alert dialog, .set view, vou passar a view que eu criei. Olha que legal. Então o que eu estou falando aqui para o meu alert dialog? Ah, legal, alert dialog. Eu sei que você já tem um padrão, né? Mas eu criei uma view que eu coloquei o meu layout e eu quero que você mostre o layout para mim. Então eu estou dizendo que o layout, né, do alert dialog é esse layout que eu criei, que é esse carinha aqui, ó. Beleza? Legal, pessoal, vocês entenderam legal o que a gente fez aqui, né? Isso aqui a gente já fez, ó, isso aqui não é segredo. O que a gente está fazendo a mais? Eu estou criando um layout, uma view que tem o meu layout, tá bom? E aí eu estou falando, alert dialog, o seu layout vai ser a view que eu criei, que é esse componente aqui que tem o meu layout. Belezinha? É, João, é cruel. Quase que eu falei um palavrão aqui. Bom, vamos lá. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar esse alert dialog com esse formato novo aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou criar aqui uma de dialog, é igual o meu alert dialog.create. Então, eu estou criando o diálogo, tá? Só que esse diálogo, ele é quem? Ele é o meu alert dialog sendo criado já. Então, eu falei para ele que ele tem um layout, beleza, mas eu tenho que criar ele. E esse diálogo que eu criei, ele vai ficar aqui no diálogo, né? E aí a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Dialog.show. Me mostra, né? Esse diálogo que eu criei. Legal. Então, o abrir diálogo, ó, quando eu clicar no botão, eu não quero que ele faça um toast, eu quero que ele chame o abrir diálogo, tá? Então, olha só, quando eu clicar no botão, ele vai chamar o abrir diálogo. O abrir diálogo, ele vai criar um alert diálogo. Eu vou pedir aqui para tomar poder do gerenciador de layout. Aí eu vou criar uma view falando para o meu gerenciador de layout que eu quero criar essa view com o layout que eu criei. E aí eu vou falar para o meu alert dialog que ele vai ter
a view que eu criei, né? O layout que eu criei é o que ele vai usar. E aí eu crio um diálogo, né? Que é para ele poder criar o alert dialog com a view que eu passei para ele. E aí eu peço para o diálogo ser exibido. Dialog.show. Vamos executar e vamos ver se já aparece aqui a nossa view aqui personalizada. Beleza, se eu clicar no texto, text view. Se eu clicar no botão, olha lá, apareceu o diálogo, ó, né, com aqui o layout que eu pedi para criar. Beleza, gente? Legal, então tá funcionando. Precisava de uma margem embaixo aqui desse botão cancelar, né? Ficou feio aqui colado. Então vamos colocar uma margem aqui embaixo desse botão cancelar aqui. Sei lá, 32. 32. Vamos ver como é que ficou. Aí, né? Aí fica com o mesmo espaço em cima e embaixo. Bom, pessoal, agora a gente vai estilizar, né? Vamos deixar esses carinhas aqui mais bonitinhos aqui, né?